amados, graça e paz, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Prosperar Podcast. Estamos aqui, eu sou a Ange e hoje estamos aqui para falar um mês muito especial, que é o mês do Dia das Mães, e trouxemos mulheres muito importantes esse mês para dar contar um pouquinho da história delas, falar um pouquinho sobre a vida delas, não só na vida empreendedora, mas nos bastidores também. Que elas são mães, são empreendedoras, são mulheres de negócio, são servas de Deus, estão servindo no ministério, e já quero dar as boas-vindas para você. Então, já deixa aqui o seu recado, manda um oi aqui de onde você está falando, de onde você é, de que cidade que você está nos assistindo, porque vai ser um prazer falar com você. E a gente também é a ONG Prosperar. A ONG Prosperar, ela faz parte e cede um tempo da última quinta-feira do mês aqui na Igreja Verbo da Vida Taubaté para nós fazermos o Prosperar. É uma reunião de homens, mulheres de negócio que se reúnem para ter um network, um momento de palestras enriquecedor. Se você não participou ou já participou e não está vindo, venha, porque é muito importante. A gente começa às 19h30, toda última quarta, quinta-feira do mês, porque é um momento muito importante para que os empresários estejam reunidos. Além da ONG Prosperar, nós temos o Projeto Pequeninos, que é um projeto maravilhoso, que ele é o contraturno de crianças que estão em situações vulneráveis. Elas estão sendo apoiadas aqui pelo projeto, tendo aula de música, tendo aula de canto, aula de matemática, reforço escolar e tudo mais. Então, se você quer saber mais sobre isso, esteja nos seguindo nas nossas redes sociais, Prosperar Taubaté. E eu já quero aqui dar as boas-vindas para a nossa convidada, Michele Moura. Uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não posso deixar de agradecer, né? Exatamente. Ao nosso pastor querido, a nossa mama, pastor Eliezer, mama. Um grande abraço para vocês. Agradecer pelo carinho, pela oportunidade e sempre honrá-los, porque a minha história realmente, efetivamente, começou a partir do momento que eu conheci a palavra revelada. Então, tudo que a gente vai falar aqui parte exatamente de um sim que eles, tanto o pastor Eliezer como a mama, deram ao chamado deles, e a minha vida e a vida da minha família e a minha vida profissional foi totalmente alcançada. Então, não tem como a gente deixar de honrá-los, né? Exatamente. Muito obrigado, pastor e mama, pelo sim que vocês deram para esse chamado, para aquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. E queremos agradecer também nossos líderes e supervisores do Prosperar, Vivian, Alexandre, pastor Diogo, Thaís, que nos acompanham de pertinho, nos instrui para cada momento e cada ensinamento, e nos coloca a crescer, né? Estamos aqui para crescer. E eu já quero apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui, um mês de mulher empreendedora. É a Michele Moura, é psicanalista, palestrante e treinadora com mais de 14 anos de experiência em desenvolvimento humano. Sim. Atua com treinamento de alto impacto, inteligência emocional, liderança e gestão de riscos psicossociais. Também é programadora PNL, né? Sim. Neurolinguística, formada na escola Rema, na escola de ministros Rema. Ela já treinou líderes de grandes empresas, como GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Claro, Vivo, Itaú, Gillette e Marabras. Foi reconhecida com o Prêmio Empreendedora Paulista em 2021. E, além de tudo isso, ela é uma mãe de 4 filhos maravilhosos. João Luca, Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Victória, e é casado com o administrador Peterson Moura. Então, gente, que currículo, que bagagem, que momento precioso estar com você aqui nessa tarde maravilhosa. Amém. Gente, não tem como não desfrutar dessa unção, né, Mi? Então, fala um pouquinho pra gente como tudo isso começou. Porque, além de mãe, você é empreendedora, serve no ministério. E como que o chamado, essa vocação de palestrar, essa vocação de treinamentos, tudo começou pra gente?
Muito bacana a sua pergunta, Angie. E é importante também que as pessoas tenham esse conhecimento de que, como você mesmo disse, né, são 14 anos de estrada. Então, muito do que as pessoas veem hoje é o que foi construído. Né? Então, existe um cenário por trás, existe um vídeo, que eu chamo, não só a foto. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas olham a foto. Por exemplo, nossa, que legal, está participando de um podcast, e que eu considero... Uau, que bacana, que incrível, né? Mas tem toda uma trajetória por trás disso. Eu sempre me escondi, na verdade. Eu nunca imaginei que eu estaria diante de câmeras ou que eu estaria trabalhando com treinamento, treinando líderes, por sinal. Porque eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade em falar. Eu sempre tive muito nem medo. Parece, né, gente? Isso é treinável. É treinável, é totalmente treinável. Então, assim, isso não era, digamos, a minha, como eu posso dizer, aquilo que eu desejava, aquilo que eu almejava. Isso foi acontecendo com o decorrer dos dias, com muito treinamento, né, com muito desenvolvimento. E aí eu pude constatar também quando eu fiz o Rema. O Rema, ele foi um divisor de águas na minha vida, inclusive para a minha trajetória não só pessoal, como profissional. Porque, assim, quando eu não conhecia a palavra revelada, eu tinha uma outra visão. Aquilo que eu fazia, para mim, quando eu não tinha um entendimento, aquilo é que determinava quem eu era. Aquilo determinado, os meus resultados determinavam a minha identidade. Eles estavam totalmente ligados à minha identidade. Quando eu não tinha o entendimento. Sim. A partir do momento que eu começo a entender quem eu sou em Cristo, é Ele quem me define. É Ele quem define a minha identidade. E eu comecei a entender o meu chamado, eu comecei a entender a minha inclinação. Foi estudando na escola Rema. Muito bom. E a sua bagagem não começou no Rema, né? Ela já começou Não. antes, como Olha você pra você falou. ver. Então, como é importante a gente ter a palavra, né? Sim, Ter o sim. conhecimento da palavra revelada. A gente fala muito sobre o Rema e as pessoas às vezes acabam não entendendo Não. o que é o Rema. Mas a gente fala para que você venha desfrutar um pouquinho de uma aula experimental, para que você venha entender o Sim. que é o Rema. A Mi estava falando sobre o Rema. Mi, então esse start veio através do Rema. Sim. Você já tinha um conhecimento, a bagagem natural. Tinha uma bagagem natural, mas isso não era o suficiente para que eu performasse. Assim como eu sempre digo, né, que as pessoas podem estar também fortes espiritualmente, mas fracas emocionalmente. Então, precisa haver um equilíbrio. Da mesma forma que a engrenagem não girava quando eu tinha o entendimento natural, uma bagagem muito grande, naturalmente falando, né, de estudos, de anos de estudos, enfim, de pesquisas, mas realmente eu comecei a performar, se é que a gente pode utilizar esse termo, foi quando eu comecei a conhecer a palavra, efetivamente, né, quando nós tivemos acesso àquilo que... sobre a nova realidade, nova criação, né? Então, você começa a entender ali a sua origem. Então, não importa o que você passou, não importa o que você viveu. Você começa a entender que você foi chamado para um propósito. E isso começou a queimar no meu coração. Foi assim, foi nesse momento, quando eu descobri quem eu era, qual era a minha identidade, que o meu propósito começou a queimar. Antes, quando eu me escondia, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de aparecer. Por quê? Porque existiam situações não tratadas, espiritualmente falando, e quando eu tive acesso, eu pude entender que nada daquilo poderia definir quem eu efetivamente era. Que só Cristo poderia fazer isso por mim. Exatamente. Então, aquilo que eu fazia, eu tinha um entendimento de que era para o Senhor. E antes, não. A minha motivação, ela estava totalmente equivocada. Quanto mais eu fazia, quanto mais resultados eu tinha, para mim, era aquilo que me definia. Sim. Poxa, que legal, que bacana, né? Quanto mais amada, quanto mais, né, valorizada. E aí, quando você passa a entender quem você é, você deixa de olhar para tudo isso. Uau. Então, a comparação, ela passa a ser algo que não cabe mais na sua vida. Então, isso me libertou.
Muito bom. Então, eu passei a performar por conta do meu entendimento. Uau. Quando eu descobri a minha real identidade. E você falou que passou a performar através do conhecimento da Sim. sua realidade. E você traz isso para os seus treinamentos, então, Com toda agora. certeza. Agora, com o conhecimento natural e espiritual, os treinamentos toda certeza. se tornaram algo diferente. Você percebeu a diferença quando entrou a palavra e o conhecimento espiritual? Brutal. E antes também, quando eu não tinha esse entendimento, eu acreditava que eu não poderia falar com relação à minha fé. Sim. Eu achava que não poderia acontecer por conta, enfim, de formações, né? A gente acaba assinando um termo, né? E a gente efetivamente não pode entrar por conta desse entendimento que eles têm na questão espiritual. Mas se nós somos espírito, alma e corpo, tem partes da nossa psique que nem um ser humano é capaz de acessar, somente Deus. Exatamente. Então, se é Ele em que pode acessar o mais profundo, tanto da nossa alma quanto da nossa psique, que está relativamente ligado, né? Quem sou eu, Exatamente, como profissional, para impedir isso? Que pessoas tenham acesso a isso, que pessoas possam conhecer essa verdade que também me libertou e que isso pode libertar a vida delas também. Então, não tem como eu trabalhar, não acessar o lado espiritual, porque é o que faz todo o diferencial. Não tem como. Andam juntos, né? Como Exatamente. Você falou, é espírito, alma e corpo. Nós somos um ser trino. Pronto. Então, nós andamos nessas 3 dimensões e não tem como separá-las para fazer um treinamento. Não tem como você deixar sua alma em casa. Aí eu vou levar meu corpo lá, vou treinar ele. E deixar ele. Não, você deixa o espírito. Exatamente. Você não vai numa academia e exercita só um braço. Pronto. Não, vou treinar só um braço. Não, é o corpo todo. Exatamente. É a cabeça, é o braço, a perna, é tudo. E na igreja nós entendemos que nós somos um corpo, né? Sim, então, vivemos num corpo e precisamos treiná-los em todas as partes. Pronto. Por que, no mundo de hoje, uma pergunta bem importante, por que no mundo de hoje, falando das mulheres, por mês das mulheres, por que no mundo de hoje, emocionalmente, muitas mulheres se sentem sobrecarregadas? Eu acredito que porque elas estão desempenhando um papel no qual elas não foram chamadas. Pode ser que isso seja algo muito impactante de se dizer, mas é a realidade, principalmente a realidade em que eu vivi. Então, eu posso falar também como profissional, mas eu posso falar como algo que eu vivenciei, foi uma experiência minha. Então, assim, eu acredito que o maior desafio de uma mulher empreendedora é ela conseguir aliar a questão do lar, criação de filhos e o trabalho. Então, assim, o trabalho ele não pode sobrepor famílias e filhos. Ele não pode estar acima. Sim. Então, a ordem estava sendo totalmente equivocada. A ordem das coisas que estavam acontecendo quando eu cheguei a uma estafa é que eu não estava colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, eu acredito que o maior desafio de uma mulher empreendedora seja ela entender qual o papel dela, qual o papel principal. Porque, assim, nós temos 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Mas o que eu faço com essas 24 horas do meu dia? Então, a gente precisa organizar com prioridades, urgências e emergências. Então, a partir disso, a gente consegue criar um cronograma para que a gente possa desempenhar todas essas funções, na qual eu tenho certeza que nós somos chamadas, né? Se a gente lê o livro ali de Esther, ela fala muito a respeito disso, né? É uma mulher que empreendia, né? É uma mulher que tratava, lidava direto, né, com comércio, enfim, cuidava da sua casa, cuidava de servas. Então, assim, eu acredito que nós somos, sim, multitarefas. Eu não acredito que a gente tenha sido criada para apenas uma situação. Não, eu acredito que a gente possa desempenhar várias funções, mas dentro de um contexto de cada realidade. Cada realidade precisa ser vista de uma forma única. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos. Então, eu preciso cuidar para que eu não me sobrecarregue e áreas da minha vida fiquem descobertas.
Então, as mulheres, eu acredito que elas podem se sentir sobrecarregadas por conta disso. De não ter uma boa gestão da sua agenda, do seu tempo, e não ter o entendimento das prioridades. Muito bom. Isso é algo que prejudica muito. Sim, sim, a gente vê, né? Muitas pessoas, principalmente mulheres, entrando em depressão, tendo burnout, se desgastando emocionalmente nessas áreas mesmo, né? Então, é algo bem interessante esse ponto que você acabou de colocar. O que acontece? A depressão, ela não é algo que ela acontece do dia para a noite. A depressão, ela é algo construído. Existem, sim, fatores genéticos, né, que a gente não pode negar aqui, eu não estou aqui para isso. Mas, a partir da questão da depressão, ela é construída. A gente costuma dizer que é uma tríade, né? Então, você começa a não enxergando quem você é, em primeiro lugar. Você começa a desvalorização a partir da sua identidade, a desvalorização a partir daquilo que você faz e a desvalorização de qualquer coisa que venha a ser o seu futuro. A pessoa não tem uma visão de futuro. Ela não tem aquele ímpeto, né, de trabalhar, de se movimentar. Ela não tem esse desejo. Então, parte dessa tríade. Ali começa um processo depressivo. Então, muitas pessoas vivem presas a um passado de dor, rejeição. Então, eu posso dizer, com relação a isso, de novo, não só como profissional, mas como pessoa, de tudo que eu vivenciei. Sim. Né? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa improvável, completamente improvável. Porque eu passei pela depressão, eu passei pela rejeição, eu passei pelo abandono, eu passei pelo abuso, eu passei pela tortura. Só que nada disso definiu o meu caráter. Nada disso definiu quem eu era e, principalmente, também não definiu o meu futuro. Sim. Então, foi uma escolha. Eu decidi não viver no meu passado. Muito bom. Então, a programação neurolinguística, enfim, a neurociência, ela vai dizer, ela vai afirmar que o nosso cérebro ele não entende o que é real do que é uma imaginação. O nosso cérebro, ele simplesmente reage a estímulos. Então, as pessoas precisam aprender como elas entendem e visualizam cada situação. Muito bom. Então, o mesmo evento pode estar acontecendo conosco, tanto comigo quanto com você, no mesmo momento. A gente pode vivenciar a mesma cena. Só que você, Andy, você tem uma lente. Você vai enxergar a partir dessa lente, o que seria essa lente? Toda a construção, todas as crenças na qual você foi exposta. E que elas foram criadas e está aí dentro de você. Sim. É tudo aquilo que você acredita. Crença é tudo aquilo que você acredita. É uma verdade absoluta. Então, elas estão aí dentro de você. Isso forma a sua lente. Então, a partir dessa lente, você enxerga o mundo. Então, a mesma cena que foi vivenciada, experienciada, tanto por mim quanto por você, eu vou enxergar de uma forma e você vai enxergar de uma outra forma. Se alguém chegar para nos perguntar, você vai contar uma visão e eu vou contar outra. É verdade. É igual fofoca, né? Pronto. Exatamente. Então, a fofoca, ela acontece a partir disso. Principalmente a partir disso. E ela cresce na boca e no ouvido de quem dá a amplitude para isso. Exatamente, porque cada um é a tem mesma a sua coisa, versão. Cada um tem a sua versão. Então, é por isso que a gente precisa cuidar. Porque se a minha lente estiver, vamos falar, Arranhada, quebrada, suja. arranhada, suja, eu vou enxergar sempre o lado ruim. Agora, se a minha lente ela está limpa, ela não tem fissura, ela não tem ranhura, eu vou enxergar o quê? O lado bom. Exatamente. Então, muitas vezes as situações acontecem e as pessoas têm uma interpretação equivocada de uma situação. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque somos nós quem contamos a história. Exatamente. E que história a gente vai decidir contar? É isso mesmo. Então, quando a gente aprende sobre essa criação, sobre essa identificação de padrões, é onde a gente começa a se libertar. Porque hoje, quando as mulheres olham ali para a questão de redes sociais,
Gente, as pessoas mostram um lado bom. É, Ninguém vai mostrar o que é ruim. verdade. Ninguém vai mostrar o que está errado. É isso mesmo. As pessoas vão mostrar aquilo que é belo, É, aquilo que enche os olhos, não é mesmo? exatamente. Que você quer ter como referência. Referência, reconhecimento. Exatamente. Só que nem sempre aquilo é verdade. Não. Tudo é uma fachada. É uma- Tudo é uma fachada, né? Muitas das vezes é muito Muitas das fachada. vezes, sim. Então, muitas pessoas estão adoecendo porque elas estão tendo a vida pautada pelo que elas veem da vida alheia, Exatamente. daquilo que as pessoas mostram. E nem sempre aquilo é uma realidade. Exatamente. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela nos traz a informação de que o Brasil ele está no topo, ele lidera o ranking de depressão e ansiedade. Meu Deus. Nós estamos no topo. Então, isso é algo que precisa ser falado. Sim, Né? precisa Então, ser tratado. precisa ser tratado, exatamente, essa questão da depressão, né? Muitas pessoas, enfim, acabam que não dizendo, não falando, porque elas sentem que elas ou vão ser ignoradas, né? Ou, de repente, rejeitadas, ou vão dizer que estão em pecado, ou vão dizer, né, enfim, que elas não têm fé, quando isso não é verdade. Muitas vezes tem pessoas que têm aí, vamos falar, né, um lado espiritual maravilhoso, incrível, tem um espiritual forte, mas o emocional está fraco. E precisa equilibrar as duas coisas. Precisa haver o né? equilíbrio. Precisa uma coisa que eu aprendi em uma das palestras que eu já fui, acompanhando meu esposo, a gente às vezes tem uma folha branca, e ela tá branca, mas tem um ponto preto. Sim. Mas a gente está enxergando só o ponto preto. A gente não está enxergando as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, às vezes, o nosso foco, ele às vezes precisa mudar. Ficar distorcido. Precisa mudar. Sim. Para de focar no problema em si e tenta solucionar aquele problema. Às vezes é só pegar uma borracha, né? E apagar. Metaforicamente falando, né? Exato. E apagar. Pronto. Então, se você precisa de ajuda, precisa de alguém, precisa de um socorro, precisa de um abraço, se você, mulher, ou você é homem, precisa de algo, precisa de alguém, precisa de uma ajuda. Estamos aqui. A igreja está aqui para você. A Michele, ela é formada nisso. Você pode procurar ela nas redes sociais. Deixa as suas redes sociais já, aproveitando o gancho. Mulheres que Inspiram o Brasil. É isso mesmo. Procure Mas, além disso, ela, a gente tem aqui também. Nós temos pastores, ministros, exatamente. Né, que estão aqui mediante agendamento com a secretária, né, com a secretaria, perdão. Então, você pode fazer o seu aconselhamento. Então, isso é importante. Não se isole. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Exatamente. É melhor tratar do que deixar o negócio piorar e chegar numa situação onde você, né, enfim, tem aí muitos problemas oriundos dessa não tratativa. Sim, né? Se sim. a gente puder falar sobre isso. Exatamente. Então, eu acredito muito que, assim, as pessoas precisam entender com relação a essa prisão emocional, que ela está sendo imposta, implantada todo instante que você olha, a todo momento, né? É uma questão de consumismo, isso. Não que a gente não queira o melhor, não é sobre isso. Sim. Né? Mas é sobre esse déficit que as pessoas têm emocionais, então acabam que querendo mostrar ali uma vida que elas não têm para conquistar quem nem gosta delas, para mostrar que uma coisa que ela nem tem, para quem nem se importa com ela. Viver de aparências, né? É o famoso viver de aparências. Então, infelizmente, isso é algo que adoece demais as mulheres. Muito. Muito, E falando sobre emoções, né? Muitas das pessoas acham que emoção não é para existir. Mas se o Senhor deixou as emoções nós sentirmos, é aquilo que a Michele estava falando, é equilíbrio. Sim. Exato. Nós podemos sentir, mas de uma forma equilibrada. Sim, é bacana essa questão da emoção, né, que você traz, que nós temos algumas emoções principais aí, né, o medo, a raiva, né, o nojo, a indignação, a indiferença. O que acontece? Muitas pessoas dizem, você não pode ter medo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. A questão, assim, o medo, ele existe para nos proteger. Vou falar um pouco mais sobre isso.
Me entenda. O que acontece? Quando você está aí diante de uma situação desafiadora, vamos falar algo que é o cotidiano aí de muitas pessoas. A gente está diante de uma rua, a gente precisa atravessar, essa rua é extremamente movimentada, o povo não dirige direito. Não é só Taubaté, não. Acho que em outras cidades também tem esse problema aí. Então, o que acontece? Você tem o medo de atravessar porque está aquela confusão no trânsito, entendeu? Você sente medo de atravessar, mas você atravessa. Pronto. Então, o medo, ele serve para te dar um alerta. Sim. O que acontece? Muitas pessoas, elas têm um medo generalizado. Esse medo generalizado, ele paralisa a pessoa ao ponto que ela não consegue atravessar a rua. Ou seja, vamos mudar para a vida, ela não consegue desenvolver papéis fundamentais que ela precisaria desenvolver ao longo da sua vida. Então, por quê? É o medo generalizado. Então, esse sim, a gente pode chamar, a gente pode dar nome. Espírito de medo, sim, é real. Mas a questão é que o medo, ele não pode deixar de existir, porque senão você faz besteira. Se você está diante de uma ponte, essa ponte ela não tem ali um parapeito, digamos assim. Você, por conta do seu medo, você vai chegar até uma proximidade segura de que você não vá cair daquele precipício. Então, é para isso que serve o medo. O medo, ele serve para nos orientar, para balizar, né? A questão de ou vou ou não vou, faço, não faço, mas aí a gente tem o nosso amigo, Espírito Santo. É isso aí. E nós tivemos uma conferência poderosa sobre isso, né, nesse final de semana. Exatamente. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, porque não perca. É muito bom. Incrível. É muito bom. E eu já quero falar com você que está aqui no chat comentando, né? Dar um oi para a galera. E falar que tempo precioso, né, gente? Que maravilha ter essa mulher aqui. Tô tendo uma aula. Muito mestre. Gente, nós temos nossos patrocinadores da ONG Prosperar. Se você quer ser um patrocinador da ONG Prosperar, nós vamos ter uma ação do Dia das Mães no dia 14 de maio, no bairro da Gurilândia, com as mães do Projeto Pequeninos. Se você tem uma empresa que você quer patrocinar esse momento do Dia das Mães, elas vão ter corte de cabelo, sobrancelha, brindes, momento para elas, porque o evangelismo acontece aí. Nós queremos alcançar, não só externamente, mas internamente, como nós estamos falando aqui, as emoções, a alma e tudo aquilo que elas precisam ser alcançadas. Então, junto com a ONG Prosperar e o Projeto Pequeninos, vai haver essa ação no dia 14 de maio. Então, procure, manda uma mensagem aqui nas redes sociais, se você tem uma empresa ou você é uma pessoa e quer oferecer o seu serviço, quer cortar o cabelo, quer fazer uma escova, fazer uma unha, manda mensagem para você estar presente ou sua empresa estar presente nesse dia. E já queremos dar oi aqui para o Valmer Feitosa, Graça e Paz, meu marido, te amo, marido, a nossa líder Vivian, nosso líder Alexandre, top demais. A Eliane Marques, Graça e Paz, queridas, trabalhando no meu ateliê em casa e acompanhando essas mulheres virtuosas. Ai, que top demais. Sheila Sacramento. Vai, Sheilinha. Patrocinadora aqui, hein? Minha patrocinadora também. Zumara, que tempo poderoso. Já na introdução me identifiquei muito com as experiências dela. Estou muito impactada. Maravilhoso demais. Gratidão. Zumara do Rio de Janeiro. Zumara, um grande beijo, minha querida. Obrigada, viu? Uma honra. Que a Vivian colocou aqui, que assunto tão necessário, meninas. Top demais, né, líder? Tá sendo maravilhoso. Meu pai, Daniberto, te amo, paizão. Sabrina, que tempo maravilhoso, tão importante, necessário falar sobre o tema no meio dos cristãos. É mesmo, às vezes a gente trata como um tabu. Muitos cristãos, às vezes, acham que falar sobre emoções ainda não é necessário, mas é aqui dentro que é necessário. Sim. Se você está nesse meio, no mundo hoje em dia, é necessário falar de todos os assuntos. Todos os assuntos são importantes, principalmente das suas emoções. E como
tratá-los, né? Principalmente como tratá-los. Aqui, Dâmara, a minha amiga da aula de espanhol. Buenas tardes. Uau! Muito bom, gente. Top demais. Continua comentando aqui. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa para falar, ou alguma pergunta que você quer fazer para a Michele, já deixa aqui a sua pergunta aqui no chat. Tem muita gente comentando, muita gente conectada. Deixa aqui. O Salão de Beleza Latina também está conectado. Top demais! É isso aí, gente. Venham pra cá. Continuem comentando, continuem conectados, porque tem mais assunto aí para vir. Top demais. É maravilhoso. Então, já deixa sua pergunta. Se você tem algum assunto que você quer fazer ou perguntar, já deixa aqui, porque a gente vai continuar conversando mais e mais. Mi, o que impede muitas pessoas avançarem hoje? O que está travando elas nesse momento? A gente falou sobre depressão, a gente falou sobre emoções, mas tem algum outro assunto que a gente fala assim, nossa, tem esse assunto, muitas pessoas ainda estão travando para que elas não avancem. Pronto. A psicanálise, a gente costuma trabalhar viés. Então, de repente, o que eu falo para você, existe por trás da minha fala algo que determina a realidade. Então, eu posso estar dizendo algo para você, mas o viés por trás disso é completamente diferente. Então, muitas pessoas estão travadas, eu diria que tem a ver principalmente com as emoções, porque uma emoção não... A emoção é combustível. Sim. Pronto. Então, a gente já começa por aqui. Emoção é combustível. Então, você tem um carro... Você tem um carro maravilhoso, um carro incrível, mas ele não tem combustível. Como é que você vai chegar no destino? Não chega, né? Não chega, ele não sai do lugar. Então, eu sempre brinco, né? Eu conheço muitas pessoas que são uma Ferrari com freio de mão puxado. Então, o que acontece? As emoções desalinhadas, elas fazem com que você não enxergue o seu objetivo e, principalmente, o seu potencial. Então, quando a gente tem isso alinhado, a gente consegue, como eu disse, performar. Muito bom. O lado espiritual e o lado emocional. Então, eu posso ter o meu espiritual maravilhoso, mas se o meu emocional está abalado, ele vai diretamente interferir no meu espiritual. Elias. Ele estava na melhor fase, na melhor performance. Se eu posso, desculpa, se eu posso utilizar esse termo, né? Espiritualmente falando, incrível. Mas, diante de uma notícia ruim, ele simplesmente declinou. E chegou a pedir a morte. Então, assim, quando a gente olha para as escrituras, a gente entende que aquilo não foi uma afronta a Deus, aquilo não foi, né, digamos, um desrespeito. Não, foi um pedido de socorro, foi um grito. Ele precisava do quê? Descansar. Então, muitas pessoas estão sobrecarregadas, porque elas começam a pegar situações e vai para cá, vai para lá, vai aqui, vai ali, pega aqui, pega aqui, pega... E começam a ter muitas atribuições. E elas começam a se distanciar daquilo que seria o objetivo principal delas. Então, e aí isso começa a gerar uma frustração. Essa frustração gera culpa. E a culpa paralisa. Então, é muito sobre isso. Então, a gente precisa ter um objetivo claro do que eu quero, né? A empreendedora, ela precisa entender o que eu quero fazer. Tá, eu quero ser designer. Sobrancelha, pronto. O que vai fazer com que eu seja a melhor na minha área? Você vai começar a buscar o entendimento do que você precisa para você atuar naquele sentido, para você entregar o seu melhor, para você fazer algo com excelência, para você fazer algo diferenciado. Você começa a buscar informações, a crescer naquela determinada situação. Muito bom. Então, quando você tem um objetivo, você caminha em função dele. Agora, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, aí, qualquer situação que chegar,
vai desviar seu foco. Sim. E eu posso dizer isso por experiência própria. Uhum. Eu, psicanalista, 14 anos de formação, fui me meter até Cresce. O que isso tem a ver com o meu chamado? Uhum. Atuo, sim, tem situações, pessoas que me procuram, dizem, olha, eu confio em você, se não for para fazer esse negócio com você, eu não vou fazer, porque já passei por inúmeras situações, lá. Atendo, ok. Sim. Tenho parceria, né, enfim, então, direciono. Mas, assim, isso não pode ser um fator determinante, isso não pode ser o meu foco principal. Sim. Porque isso não está dentro do meu chamado. Então, a sabedoria consiste também em saber dizer não. Muito bom. Para situações que não cabem para o seu destino. A sabedoria consiste em você dizer não para pessoas que não estão ligadas ao seu propósito. Então, vai precisar deixar mesas, vai precisar levantar de mesas, vai precisar falar não. Muito bom. É necessário para que você consiga seguir, para que você consiga desempenhar aquilo que você foi chamada para fazer. Então, você precisa ter clareza. A palavra de ordem é clareza. É isso aí. Daquilo que você precisa fazer. Muito bom. Então, essa clareza, aliada ao seu objetivo e traçar metas em função disso, vai fazer com que você chegue. Muito bom. Muito bom. E falando nessa clareza, a mentalidade influencia muito, né? Não só a mentalidade, mas o lugar. O lugar. Gente, eu acho isso tão fantástico, porque assim, a Bíblia, ela nos traz tantas informações. Eu gosto sempre de aliar, né? Aquilo que eu busco, né? Aquilo que eu estudo da palavra, com a questão de neurociência, programação neurolinguística, psicanálise, porque, na verdade, tudo está na Bíblia, né? A psicanálise, ela vem construindo, né, conceitos e ela vai dando uma clareza, entendeu? Mas toda a instrução que a gente precisa, eu sempre digo, não há nenhum livro mais perfeito, mais incrível, mais completo sobre comportamento do que a Bíblia. Muito bom. Não existe. Uau. E eu posso falar porque eu já li muito. Mas, assim, não existe. Então, quando a gente olha, né, para a questão da Bíblia, a gente tem, assim, personagens da Bíblia. Abraão, por exemplo, saia da tua parentela. Muito bom. Por que saia da tua parentela? Por quê? Porque às vezes minam as suas forças, né? Porque minam as nossas forças. Porque essas pessoas que conviveram conosco, elas não têm condições de enxergar o nosso potencial, aquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. E tem muitas pessoas que acreditam que para elas seguirem, elas precisam carregar a família inteira, porque tem que estar ligado, porque tem que... Não é verdade. Nem sempre dá. Então, se de repente a gente quer um destino, a gente tem ali um chamado, a gente tem algo que o Senhor colocou no nosso coração, é no nosso coração. E quando eu digo família, me perdoe, são parentes. Família é aquilo que a gente constitui junto com o nosso cônjuge. Meu marido sempre fala isso. E eu vou dizer para você, ele me ensina muitas coisas. Sim. E olha que ele ainda, eu digo, se estiver me ouvindo, Vidinha, estou te entregando aqui. ainda não fez o rema, né? Não tem ainda a palavra revelada, mas ele vive princípios. E uma determinada situação, aconteceu algo e eu fiquei muito chateada. E ele olhou bem para minha cara e ele falou, mas você está falando família, mas olha ao teu redor. Eu olhei. Aí eu falei, o que você está querendo dizer com isso? Ele falou assim, família é o que está aqui. Muito bom. Debaixo desse teto. Daqui para fora são parentes. Então, o que há de mais importante está dentro desse lugar, dentro dessa casa. Somos nós. E é o que a gente constrói da gente para baixo. Isso é família. Muito bom. Então, assim, tem familiares, né? Tem parentes que, na verdade, eles não estão preparados para ver
aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Exatamente. Então, não adianta querer que fulano entenda o seu chamado, que ciclano te apoie, que Beltrano valide aquilo que você precisa fazer. Você não precisa disso. Você que está aí nos ouvindo não precisa da validação externa. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E a sua família, que seria cônjuge, filhos, sim, eles precisam estar de acordo. Porque se você é uma família, eu costumo dizer que nós somos uma equipe. Muito bom. Né? Então, se um, de repente, destoa, vai prejudicar a vida do outro. Então, dentro disso, desse entendimento, é que eu sempre digo, as pessoas, elas não precisam dessa validação externa. Muito bom. Porque isso faz com que as pessoas não caminhem. Elas paralisam. Isso E existe, vai né? minando a força, vai minando. Então, o ambiente, ele também é um fator determinante. Sim. Porque aquele ambiente no qual nós somos criados, a gente extrai crenças dali. Com certeza. São crenças centrais. Então, se a gente está naquele ambiente, e aquele ambiente ele não é favorável para a pessoa que você está se tornando, efetivamente você vai precisar sair. Não tem como, eu não posso chegar aqui e mentir, falar uma coisa diferente do que eu trato, diferente do que eu atuo, porque essa é a realidade. Muitas pessoas vivem uma dependência emocional. Sim. E elas não conseguem performar por conta disso. A dependência emocional é só para pessoas ou pode ser coisas, objetos, a dependência lugares? Emocional, a gente lida, a gente fala muito com relação a pessoas. Existe sim, né, questões de situações onde são apegos, né, a itens, enfim, existe também. Mas quando a gente trata da questão de dependência emocional, a gente está falando de pessoas. Tem também, né, a questão de já ouvi inúmeras situações de pessoas, eu não me mudo da minha casa porque aqui morou meu avô, meu tataravô, meu casa está caindo. E a pessoa está ali apegada àquela situação, aquele. Por quê? A troco de quê? Então, assim, há uma confusão muito grande com relação a isso. Sim. Então, as pessoas precisam entender com relação ao que elas têm e aquilo para onde elas vão. Sim. Então, se eu não tenho essa consciência, eu vou ficar paralisada ali. Porque se os meus parentes não me validam, não me mandam um like aí nas redes sociais. A validação nas redes sociais. Voltamos de novo para as redes sociais. Exatamente, a validação nas redes sociais. Pronto. As pessoas procuram muito engajamento, like, porque Exato. Os outros estão tendo. Mas não é isso que vai fazer o seu crescimento. Não tem nem como você viver pensando nisso. Só que, infelizmente, tudo caminha para nos ensinar que isto é bacana. Que isso é o que vale. A influência do mundo hoje é isso, né? Que tudo que você vive, você precisa postar nas suas redes sociais. Eu tô lascada. Se você almoça, se você janta, se você sai, se você fica em casa, se você, não sei, qualquer coisa. Eu tô devendo um vídeo para a equipe de marketing, acho que já tem uns 2. Olha, ela se entregando aí. Eu preciso fazer vídeo. Então, mas tudo. Ou eu faço vídeo ao vivo. Gente, eu fico vendo, porque nós estamos nesse mundo, né? Pronto. A gente não pode se alienar dele, tá? Sim. A gente tá nesse mundo, mas claro que a gente não pertence a esse mundo. A gente não pode ficar alienado a esse mundo. E acompanho algumas coisas que postam nas redes sociais. Gente, pessoa tomando banho, postando a sua vida particular, escovando os dentes, mostrando toda a sua, sei lá, se tem cara, se não tem, mas mostrando tudo a sua vida particular. Exatamente. Seu dentista está construindo. Os futuros clientes precisam ter acesso, entendeu? Mas, tipo, toda a sua vida particular colocada ali, exposta ali. Eu vou além. O que está por trás disso? Porque, assim, você tirar uma foto e postar, ok. Tudo bem. Uma vez ou outra. Não que seja todo dia.
verdadeiramente isso para mim Sim. não influencia. A questão é, por quê? Qual a motivação? Muito bom. Qual é o propósito? Qual é o propósito? É isso. É só isso. Meu, tá postando porque tá joia. Entendeu? Mas, infelizmente, grande parte das pessoas que atuam dentro dessas redes não é para isso. Sim. Existe uma motivação, ou é para chamar a atenção de algo, ou para mostrar algo que elas querem que as pessoas entendam que elas são, enfim. Gente, entendam também. Se há um propósito, se o seu chamado, se é isso. Maravilhoso! Colocar a sua vida exposta, assim, no seu dia a dia, tá tudo bem. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Qual do é o seu... coração? Exatamente. Qual é o propósito? Muito Entende? bom. É isso mesmo. Então é isso que diferencia. Você quer postar todos os dias? Poxa, que legal, que bacana. Admiro. Eu verdadeiramente eu não consigo, né? A redes rotina não sociais, deixa. assim, para mim, as redes sociais e a minha pessoa, vou dizer assim que a gente tem, né, uma distância muito grande, entendeu? Mas eu admiro quem faça, Sim. quem consiga, que legal. Mas a motivação é o que me preocupa. Muito bom. Porque se a pessoa não recebe o like que ela está esperando, que ela está ali, ela posta ali acompanhando. Cara, ela sofre com aquilo. É. Então, isso também é um fator de aumento de ansiedade. De ansiedade. Então, porque nós estamos vivendo um novo período, principalmente depois da pandemia. Então, tudo mudou. A gente está falando de avanço aí de 10 anos em um. Muita coisa. É muita coisa. É muita informação. Então, o nosso cérebro ele não foi feito para receber tanto estímulo. Então, tem muita pessoa rodando tela à toa, vendo o que não presta, o que não tem necessidade, o que não agrega. Verdade. Então, ela está cheia de informação. Só que aquilo que ela precisa efetivamente fazer ou desenvolver, ela não está atenta. Porque ela tem muita informação. Então, ela se sente sobrecarregada. Porque ela tem tanto estímulo, o cérebro dela tem tanto estímulo, que ela não dá conta de fazer o que ela precisa. É isso mesmo. Então, é isso que me preocupa, verdadeiramente. Nós temos uma frase que impactou bastante, que me impactou aqui também. A Vivian escreveu aqui no chat. A sabedoria também consiste em dizer não para as coisas que não estão no seu propósito. Isso é tão libertador. É muito. É muito. Porque, assim, na verdade, o que acontece as pessoas vivem uma prisão sem grades. Muito. A prisão o tempo todo querendo agradar. Sim. O tempo De dizer inteiro, sim para tudo, né? O tempo inteiro querendo agradar. Então, isso é uma prisão sem grades. Você não enxerga, você não vê o quanto você está preso nisso. Só que isso também te afasta do seu propósito. Muito bom. Então, é por isso que eu sempre bato nisso. Que a gente precisa, sim, saber dizer não. Muito bom. A Sabrina fez uma pergunta aqui. Como descobrir o propósito e manter a clareza nesse destino? Sinto que o mundo é tão imediatista que acabamos, falo por mim, ela colocou entre parênteses, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e me perdendo realmente do que era o foco inicial do propósito. Eu acho muito interessante essa pergunta. Durante muitos anos... Sabrina, perdão. Sabrina, durante muitos anos, eu me perguntei qual era o meu propósito. E eu quero dizer aqui para vocês, muitas vezes o nosso propósito ele está intrinsecamente ligado a uma dor que nós vivenciamos. Porque assim, o diabo ele não consegue prever o nosso futuro, mas ele consegue observar. Então, normalmente, muitas situações desagradáveis e desfavoráveis vão acontecer com você. Por exemplo, no meu caso, a comunicação. Muitas pessoas acham que eu sou super comunicativa, mas nem sempre foi assim. Eu não queria saber do que era comunicação, não queria saber de falar, não queria saber de aparecer. Na verdade, eu queria sumir. Eu queria entrar num buraco e não aparecer nunca mais. Por quê? Por conta dos meus traumas. Por conta de tudo de ruim que eu vivenciei relacionado a isso. Por conta de toda a exposição negativa em que eu vivi. Então, o diabo ele sempre vai colocar situações
para poder te afastar do seu propósito. Então, o nosso propósito ele está intrinsecamente ligado a alguma dor que nós vivenciamos. Então, como eu disse, voltando aqui, no meu caso, a comunicação, a liderança, tudo isso não era determinante lá atrás. Porque, para mim, eu não tinha sequer um pingo de habilidade para lidar com isso. Como se explica? Por conta de tudo que eu vivenciei. Sim. Abandono, rejeição. Então, isso foi formando a minha identidade que eu não tinha valor. Percebe? Então, o diabo ele lançava situações ao decorrer da minha vida para que eu nunca chegasse aqui. Sim. Para que eu não tivesse voz. Para que eu não pudesse falar das maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Para que eu não pudesse falar o quanto Deus transformou a minha vida. Para que eu não pudesse dizer para as pessoas, ei, não acabe em você. Tem algo para acontecer na sua vida, tem algo para acontecer na sua vida, tem algo para acontecer na minha vida. Não vai parar na gente. É isso mesmo. Aí a gente volta de novo para a questão da nossa motivação. É isso mesmo. Qual é a nossa motivação? Então, eu tenho certeza, Sabrina, que algo queima no seu coração. E é isso. E muitas vezes a gente busca o propósito fora. Quantos anos eu passei buscando esse tal desse propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu Tentando propósito? se encaixar. Tentando me encaixar. Muitos anos, foram anos. E de curso em curso, de palestra em palestra, de evento em evento. Gente, mas anos. E como nós, mulheres, abrindo parênteses aqui, nos comparamos, né? Com outras. Em relação ao propósito. Meu Deus. Não é? Meu Deus. Só para finalizar para a Sabrina, eu quero deixar algo para você que mudou a minha vida. O propósito, ele não está fora. O propósito você não busca fora. O propósito, ele está dentro de você. Você é o propósito. Você é o propósito pelo qual Deus a fez para manifestar a glória dele aqui na terra. Aquilo que você faz é somente um plano de fundo. Mas o propósito está em quem você é. Então, eu quero deixar isso, guarda isso no seu coração. Você é o propósito. Não busque mais fora. Ele está dentro de você. Espero que tenha ajudado. Bom, é isso aí, Sabrina. Uau! É isso mesmo. Meu Deus, o rema é algo crucial nessa parte. Total. A gente, às vezes, não tem um norte, não tem muitas perguntas, muitos questionamentos, principalmente nós, mulheres, nos cobramos muito de um posicionamento, de viver aquilo, de estar vivendo a maternidade, ou se não é viver a maternidade, é viver uma vida, uma carreira profissional de sucesso, ou se não é uma vida numa carreira, é uma dona de casa de sucesso, e todo o tempo todo nós estamos nos cobrando de viver algo. Pronto. Mas o rema chegou. Graças e a palavra a Deus. revelada chegou. Eu nunca vou, nunca. Olha, em todo o tempo que eu puder, eu vou agradecer. Pastor Eliezer e Mama. Meu Deus, eu falo por ter trazido, né? Sim. Exatamente. A Mi fala como mulher, mãe, esposa, eu falo como esposa. E na época que eu fiz o rema, eu falo como uma adolescente que estava tentando descobrir, uma jovem com 17 anos, tentando se descobrir no mundo e tentando saber o propósito, aquilo que ela foi chamada para fazer, aquilo que eu fui chamada para fazer. E o rema foi importante para isso. Foi um divisor de águas, como a Mi falou. Foi um divisor de águas para entender o meu chamado, para entender aquilo que eu sou em Cristo Jesus, que nós somos justiça de Deus, somos escolhidas, fomos separadas, temos um propósito aqui na terra. E viver a submissão, não ser o cabeça, mas ser submissa. Eu gosto desse. Eu gosto. Tem tempo? Temos 4 minutos. Meu Deus do céu. Jesus me ajuda. Ser submissa naquilo que o Senhor nos determinou a fazer. A gente tem que parar de carregar aquilo que a gente não foi feito para carregar. Guerreira.
Exatamente. Gente, se tem uma palavra cara, eu fico Deus. louca. Eu fico louca me chamar de guerreira. Eu não quero ser guerreira, não, gente. Não quero. Não quero Fique ser à guerreira. vontade. Fique tranquilo. Ó, quem quiser aí. Tá tranquilo. Mas no meu caso, não. Eu nasci para ser rainha. É isso Me mesmo. desculpa. Eu nasci para ser submissa. E se as pessoas entendessem a importância e o poder da submissão, Muito bom. elas correriam para ser submissa aos isso seus maridos, aos seus cônjuges. Porque, na verdade, eles dizem submissão, né? Estar sob uma missão. Então, é a gente que faz a parte mais importante. A A base. base. Eu expliquei, eu estava falando isso para o meu marido, né? E aí, enfim, o mundo, ele traz isso como algo horrível. Ele traz isso como algo, como é que eu vou dizer, inferior, né? Que nós estaríamos numa posição inferior. Abaixo. Abaixo. Mentira de Satanás. Verdade. Nós temos uma posição incrível. E eu ainda brinquei com ele, eu falei, querido, amado do Deus vivo, a minha parte é mais tranquila, é ser submissa. A sua é morrer por mim. É. Você imagina que mulher não vai querer ser submissa ao marido, a um homem que morre por ela, que dá vida por ela? Sim. Que mulher não vai querer isso? Gente, eu tenho certeza absoluta que o meu marido entra numa bala, na frente de uma bala para me proteger e para proteger meus filhos. Então, assim, é um homem que está sempre preocupado em prover, em trazer o melhor para a casa dele, em fazer o melhor para a nossa família. Muito bom. Como eu não vou ser submissa? Como eu não vou apoiá-lo? Exatamente. Então, essa é a parte mais fácil da submissão. Exatamente. É você apoiar, é você ser uma ajudadora. A parte mais difícil é dele. A de carregar o peso maior. A nossa parte. Não vou dizer que é leve. Que não, realmente dá trabalho. Você criar filhos dá trabalho. Você educar filhos dá trabalho. E muitas vezes você tem que escolher entre a sua carreira e a educação dos seus filhos. Que foi exatamente o que aconteceu na minha vida também. Eu tive que parar por um período. Eu tive gêmeas, uma gestação gemelar. É uma gestação de risco. Então, eu precisei parar toda... Eu estava no auge da minha carreira. E eu precisei parar. Mas isso não é peso para mim. Hoje, de novo, com o entendimento que eu tive, com todo o conhecimento vindo do Rema, eu pude entender que isso foi a melhor decisão. Dias atrás também, eu precisei tomar uma decisão. E eu optei pela minha família. Muito bom. Isso sempre precisa ser uma prioridade para nós mulheres. A maior força que nós temos é a de ser mãe e esposa. Essa é a maior força. Esse é o maior superpoder que nós temos. Todo o restante é secundário. Todo o restante é secundário. Se eu desempenho um papel dentro da minha casa, dentro da minha congregação, certamente eu vou ser uma excelente profissional. Muito bom. Excelente profissional, porque a gente não distingue, a gente não separa. O pessoal do profissional. Não existe uma pessoa boa com um profissional ruim. Não. Você é uma boa pessoa e uma boa profissional. É isso mesmo. Muito bom. Sobre gente, isso. que incrível. Que incrível. Eu tô aqui, ó. A gente começa a ter isso, depois você quer mais parar de falar. Eu tô aqui querendo dar uma carreira já. Tô aqui me segurando. Ai, que demais. Que momento maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Você não é uma guerreira, você é uma rainha. Ai, adoro. Eu amo essa frase. Eu amei também. A melhor coisa é entender o seu propósito. O propósito é você. O propósito é você. Aquilo que o Senhor fez para você ser uma mulher submissa à palavra, submissa a Deus, submissa ao seu marido, se você é casado, se você é jovem, submissa a Deus, submissa aos seus pais, se você está dentro da sua casa, dentro da casa deles, submissa aos seus pais. Então, que tempo maravilhoso. Já quero agradecer aqui. Mi, muito obrigada pelo seu tempo. Ai, que delícia. Foi um tempo incrível. Que maravilha. Glorioso. Que tempo poderoso. Muito obrigada por estar disposta a servir.
Muito obrigada você que está nos acompanhando aqui, né? Muitas mulheres aqui falando e concordando com aquilo que a Michelle estava dizendo. E se você entendeu o seu propósito hoje... Que o propósito é você. É que o propósito é você. Eu convido você. Nessa quinta-feira, às 19h30, nós temos um culto poderoso de mulheres. Só para mulheres aqui na igreja. Com a ministra Carla Lima e Débora Fex. Ai, vai ser poderoso! Exatamente. Venha! Muito bom. Mi, deixa seu recado, agradeça. Para a gente estar finalizando. Pastor e Mama, muito obrigado novamente por obedecer o chamado, dizer sim aquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Parabéns pelo aniversário de casados. É verdade! 31 anos de casados. Eles são nossa inspiração. São nossa inspiração em todos os sentidos. Sim. Muito obrigada. E nossos líderes Vivian, De Lazari, muito obrigada. Pastor Diogo e Thaís, agradeço a oportunidade. Mi, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E faço as suas considerações finais. Você conduziu com maestria, me sinto honrada, foi tão leve esse tempo com você. Agradeço a todos também que estiveram conosco ao vivo. Agradeço aqueles que também vão assistir futuramente. Novamente, Pastor Mama, amamos a vida de vocês. O nosso muito, muito obrigado. As nossas vidas foram afetadas pelo sim de vocês. A gente agradece de coração. Obrigada mesmo. E assim, eu queria reforçar, na verdade, a questão do propósito. Muito bom. Então, novamente, o propósito você não busca fora, ele está dentro de você. Então, continue a sua jornada. É importante que você passe por um processo de desenvolvimento, porque você pode estar forte espiritualmente, mas fraco emocionalmente. E eu sempre digo, mulheres empresárias, mulheres empreendedoras, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, busque o autodesenvolvimento aliado ao sua questão espiritual. E eu tenho certeza que você vai chegar naquele objetivo que você tanto sonha. E eu estou aqui para ajudar o que foi preciso. Conte comigo. Muito obrigada, Michelle. Obrigada, gente, por nos acompanhar. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Prosperar Podcast. Até.